Se reparar nestes hábitos numa mulher, afaste-se imediatamente, porque a forma como ela se comporta dirá se é capaz de o escolher pelos motivos certos, ou se está apenas a usá-lo como um quebra-galho até que apareça alguém melhor. Agora, preste atenção, porque isto liga-se diretamente ao tema de hoje: o verdadeiro motivo pelo qual uma mulher o escolhe a si e não a outros homens. A maioria dos homens pensa que as mulheres escolhem com base em coisas superficiais: aparência, dinheiro, estado, conversa fiada. E claro, estas coisas podem chamar a atenção. Mas atenção não é seleção. A atenção é fácil. A seleção é psicológica. A seleção é emocional. A seleção é o sistema nervoso a dizer: este homem faz-me sentir diferente. Uma mulher não escolhe um homem porque ele se esforçou mais. Escolhe o homem que desperta algo de profundo dentro de si: segurança, respeito, curiosidade e estabilidade emocional, tudo ao mesmo tempo. E a razão pela qual a maioria dos homens perde não é porque não são suficientemente bons, é porque estão a jogar o jogo errado. Estão a tentar impressioná-la logicamente, quando essa atração dela é emocional. Comecemos então pela raiz do problema. Por que é que perseguir não te torna o escolhido? Quando um homem está a perseguir, o que está realmente a fazer é negociar valor. Ele está a tentar provar que merece um lugar na vida dela. Ele esforça-se mais quando ela se afasta. Envia mensagens mais longas quando ela fica fria. Explica demais, dá demais, esforça-se demais. Mas, para a psicologia feminina, isto não parece amor. Parece pressão. Parece um homem cujo equilíbrio emocional depende das respostas dela. E essa energia diminui silenciosamente o seu valor aos olhos dela, mesmo que ela goste da atenção. Porque uma mulher está sempre a perguntar-se: este homem é estável consigo próprio ou está a tentar usar-me para se sentir estável? O homem que é escolhido não é aquele que implora pelo tempo dela. É aquele cuja vida já está em movimento, cuja atenção parece intencional, cuja presença transmite calma e cujo amor próprio não desaparece só porque se sente atraído por ela. O verdadeiro motivo pelo qual ela escolhe um homem em vez de outro. Eis a verdade incômoda. As mulheres escolhem com base na experiência emocional e não no esforço masculino. Ela está a avaliar como é estar perto de si. Ela sente que pode relaxar ou sente que tem de controlar as suas emoções? Sente-se respeitada ou sente que tolerará qualquer coisa só para a manter por perto? Sente uma presença masculina constante ou sente uma energia nervosa e inconsistente por detrás do seu sorriso? Estas não são perguntas que ela faça em voz alta. O corpo dela responde por elas. E é aqui que a parte do ir-se embora imediatamente importa. Uma mulher com hábitos como desrespeito constante, manipulação, dependência da atenção, jogos de interesse ou usar o ciúme como arma, está a demonstrar algo importante. Não está a escolher a partir de uma psicologia saudável. Ela está a escolher no meio do caos. E se continuar a insistir, começará a confundir a ansiedade com a atração. O homem que ela realmente escolhe é aquele que não constrói a sua identidade em torno da sua aprovação. É o homem que sabe desfrutar da sua companhia, cortejá-la com liderança, mas que ainda assim mantém os seus próprios padrões. O que esta série revelará? Nas próximas partes, vou analisar as 5 forças que fazem com que uma mulher o escolha a um nível psicológico profundo. Não são truques, não é manipulação, não é mande mensagens assim e ela vai implorar. Estamos a falar das coisas a que as mulheres respondem instintivamente: a sua presença, a sua confiança sem arrogância, a segurança emocional que cria, os sinais subtis que emite e a forma como equilibra a atenção com a independência. Porque, quando compreende isso, deixa de competir com outros homens superficialmente e começa a tornar-se o homem que ela sente na essência do seu ser. Se quer perceber por que é que uma mulher o escolhe a si em vez de outros homens, precisa de começar pelo primeiro filtro invisível que ela utiliza: a presença emocional. Porque antes de se encantar pela sua aparência, antes de se importar com os seus planos, antes mesmo de decidir se quer continuar a falar consigo, ela sente a sua presença.
E presença não é estar lá. A presença é a energia que transmite quando está presente. A maioria dos homens pensa que a atração se constrói dizendo as palavras certas, elogios, piadas, conversas inteligentes. Mas as mulheres não se agarram às palavras da mesma forma que os homens pensam. As mulheres agarram-se à experiência emocional por trás das palavras. Lembram-se de como as fez sentir e comparam essa sensação com a de todos os outros homens que já conheceram. E é por isso que a presença emocional é tão poderosa, é rara. Muitos homens estão fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. Estão a verificar o telemóvel, observando reações, representando, tentando impressionar, tentando ser escolhidos. E, o tempo todo, as suas mentes gritam: Já gostas de mim? Uma mulher sente isso, mesmo quando não diz nada. É por isso que alguns rapazes podem ser bonitos e ainda assim perder o interesse de uma mulher rapidamente, porque a sua presença parece carente, distraída, instável ou excessivamente ansiosa. Não parece sólida. Uma mulher escolhe o homem que transmite segurança. Agora vamos ligar isto ao aviso com que começou. Se notar estes hábitos numa mulher, vá embora imediatamente. Porque uma mulher viciada em atenção testará a sua presença constantemente. Ela tentará manipulá-lo para que se esforce. Ela quer que a persiga. Ela quer que prove o seu valor. Ela quer a sua atenção emocional focada nela 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se lhe der isso, condiciona-a a valorizá-lo menos. Essa é a armadilha. Mas se estiver a lidar com uma mulher saudável, a presença emocional fala sentir algo diferente, segurança e importância. Quando está verdadeiramente presente, não está a tentar conquistá-la, não está a tentar se vender, não está a tentar apressar a conexão. É calmo o suficiente para prestar atenção de forma profunda. Você escuta com intenção. Olha-a como se ela fosse importante, mas não como se precisasse dela. Este equilíbrio faz com que o sistema nervoso dela relaxe. E quando o sistema nervoso de uma mulher relaxa perto de si, ela começa a associá-lo à paz. Esta associação torna-se viciante, porque a maioria das mulheres vive num mundo de pressão, estresse, expectativas, trabalho emocional, pessoas que querem coisas delas, homens que querem ter acesso. Assim, quando encontra um homem cuja presença não exige nada, mas que ainda assim lhe transmite força, começa a aproximar-se, porque se sente escolhida, não caçada, e agora é diferente dos outros homens. A presença emocional é também a forma como as mulheres decidem se é emocionalmente estável. Se uma mulher vê que consegue lidar com o silêncio, interpreta isso como confiança. Se ela vê que consegue lidar com as discordâncias sem ser rude ou defensivo, interpreta isso como maturidade. Se ela vê que consegue lidar com as suas emoções sem tentar controlá-las, interpreta isso como segurança. E a segurança é a base da verdadeira atração. Agora, vamos tornar isto prático. Um homem com presença emocional faz 3 coisas naturalmente. Primeiro, ele não tem pressa. Ele fala com ritmo. Ele move-se com calma. Ele não monopoliza a conversa. Não manda mensagens em excesso. Ele não procura a atenção dela como se fosse oxigênio. O seu ritmo calmo diz-lhe: Não estou desesperada. E o desespero é a forma mais rápida de se tornar invisível. Em segundo lugar, ele ouve de forma diferente. A maioria dos homens ouve para responder. Estão à espera da sua vez. Estão a planear piadas, a tentar impressionar. Mas um homem presente ouve para compreender. Ele repara em pequenos detalhes. Ele nota padrões. Faz perguntas que vão além do superficial. Como correu o teu dia? Ele fala sentir que não está apenas a ser ouvida, mas realmente compreendida. Em terceiro lugar, ele fala sentir-se emocionalmente segura, sem se tornar fraco ou passivo. Presença emocional não é ser um tipo porreiro, é ser sólido, é ser calmo o suficiente para que ela possa relaxar, mas forte o suficiente para que ainda o respeite. E isto é importante. A presença não é algo que se finge para uma mulher. É quem se torna.
Porque as mulheres não escolhem o homem com as melhores frases de efeito. Escolhem o homem cuja presença transmite uma sensação de aconchego e que ainda assim transmite a sensação de liderança. Agora, vamos falar do segundo fator que faz com que uma mulher o escolha a si em vez de outros homens: a confiança. Mas não a confiança que a maioria dos homens imagina, porque o homem mais extrovertido da sala raramente é o mais confiante. Na maioria das vezes, é o mais inseguro. Apenas usa a sua insegurança como uma armadura. As mulheres não se apaixonam por armaduras. Apaixonam-se por estabilidade interior. Uma mulher escolhe o homem cuja confiança parece natural, e não forçada. O homem que conhece o seu valor sem ter de implorar ao mundo para o confirmar. O homem que pode entrar numa sala e não precisar de a dominar para se sentir importante. Este é o tipo de confiança que desperta algo de profundo na psicologia feminina. E a razão pela qual funciona é simples. A confiança sem arrogância transmite segurança. A arrogância transmite imprevisibilidade, transmite ego, transmite a sensação de um homem que a vai castigar emocionalmente se não alimentar o seu orgulho. Isto pode gerar excitação a curto prazo, mas não gera uma escolha a longo prazo. As mulheres podem divertir-se com a arrogância, mas não se sentem seguras com ela. E uma mulher não pode escolher um homem com quem não se sinta segura. Confiança, verdadeira confiança, é controle emocional. Manifesta-se em como lida com a tensão. Ela manifesta-se na forma como você reage quando ela discorda de si. Ela manifesta-se na forma como reage quando ela demora a responder. Manifesta-se na sua capacidade de manter a compostura quando se sente desafiado. Porque há algo que as mulheres fazem e que os homens nem sempre compreendem. Testam a estabilidade emocional. Nem sempre de propósito. Por vezes é subconsciente. Por vezes é apenas o instinto delas a verificar se é uma pessoa segura. Querem ver se a sua confiança é real ou frágil. Querem ver se consegue lidar com a pressão sem desmoronar ou explodir. E no momento em que se torna reativo, perde valor. Agora, ligue isso à ideia de ir embora imediatamente. Se notar hábitos numa mulher como desrespeito, manipulação ou dependência da atenção, ela irá constantemente testar a sua estabilidade emocional. Ela irá puxá-lo para um ciclo onde começa a provar o seu valor, a defender-se, a procurar clareza, a dar explicações excessivas, e se permanecer muito tempo neste ambiente, começará a perder o controlo. Uma mulher assim não escolhe homens, ela consome-os. Portanto, se quer ser escolhido pela mulher certa, precisa de um tipo de confiança que não reaja a comportamentos infantis. Não recompensa o desrespeito com atenção. Não negocia o seu valor. Não se compete por uma mulher que não conquistou o seu compromisso. A confiança também tem a ver com limites. Um homem confiante pode dizer não sem culpa. Ele pode liderar sem controlar. Pode demonstrar interesse sem idolatrar. Ele não molda a sua vida ao humor dela. E eis o que faz com que as mulheres o escolham a si em vez de outros homens. Os limites criam respeito, e o respeito cria atração. Um homem sem limites demonstra desespero. Um homem com limites demonstra amor próprio. E as mulheres respondem ao amor próprio porque isso implica algo poderoso. Não se está a tentar ser aceite, está-se a decidir o que se aceita. Isso muda toda a dinâmica. É por isso que os homens muito disponíveis são dados como garantidos. Pensam que estão a ser amorosos, mas na verdade estão a comunicar que o seu tempo não é valioso, que o mundo deles está suficientemente vazio para a orbitar. E quanto mais orbita, menos ela sente a sua presença. Um homem confiante tem presença. Ele tem o seu próprio rumo. Tem objetivos, rotinas, prioridades e uma vida que não desmorona se ela se afastar. E quando uma mulher conhece um homem assim, sente algo inexplicável. Sente que ele é raro. Ela sente que a atenção dele significa alguma coisa. Ela sente que ser escolhida por ele seria uma melhoria, e não apenas uma opção. Agora, vamos tornar isto prático. Se quer desenvolver este tipo de confiança, pare de tentar impressionar. Comece a tentar alinhar-se. Alinhe as suas palavras com as suas ações. Faça o que diz. Não prometa o que não pode cumprir. Não fale muito. Seja firme.
Deixe de se desculpar por existir. Pare de explicar demasiado as suas intenções. Deixe de procurar validação através da comunicação constante. E, mais importante, pare de tolerar o desrespeito. Porque o homem escolhido não é aquele que aceita tudo, é aquele que faz com que a mulher se eleve aos seus padrões. Se a confiança é o que lhe chama a atenção, a segurança emocional é o que a faz escolher-te verdadeiramente. Esta é a parte que a maioria dos homens subestima, porque não soa sexy. Não soa a atração, soa a conforto. E na mente de um homem, conforto é sinônimo de tédio. Mas, na psicologia feminina, a segurança emocional não é tédio. A segurança emocional é a base que permite que o desejo se aprofunde sem medo. Uma mulher pode sentir uma atração intensa por um homem e mesmo assim não o escolher, porque atração sem segurança parece perigo, parece incerteza, parece risco emocional, e as mulheres não constroem verdadeiros laços com base no risco. Constroem vínculos com base na fiabilidade. A segurança emocional é quando uma mulher sente que pode ser ela própria perto de si sem ser punida por isso. É quando ela consegue falar honestamente sem ser atacada. É quando ela pode ser vulnerável sem ser ridicularizada. É quando ela pode expressar uma preocupação sem que se feche, desapareça ou exploda. As mulheres lembram-se dos homens que as fazem sentir emocionalmente seguras, porque isso é raro. Muitos homens querem ter acesso a uma mulher, mas não sabem como lidar com as suas emoções. Não sabem como lidar com a tensão. Não sabem como resolver conflitos sem os transformar numa guerra. Então, a mulher torna-se reservada. Ela torna-se cautelosa. Ela torna-se seletiva. E então ela encontra um homem estável. Ele não tem de vencer todas as discussões. Ele não transforma as emoções dela num fardo. Ele não a faz sentir como se precisasse de pisar ovos para manter a paz. Comunica como um homem adulto, calmo, claro, respeitoso. Isto é segurança emocional. E quando uma mulher sente isso, a sua guarda baixa. Quando a sua guarda baixa, a sua feminilidade eleva-se. Quando a sua feminilidade se eleva, o seu vínculo aprofunda-se. É por isso que a segurança emocional é um dos gatilhos de atração mais poderosos do mundo. Agora, vamos ligar isto à sua frase de abertura. Se notar estes hábitos numa mulher, afaste-se imediatamente, porque as mulheres com hábitos nocivos destroem frequentemente a segurança emocional, usam as emoções como armas, usam a culpa para controlar, usam a falta de respeito quando não conseguem o que querem, criam o caos e depois culpam-no por reagir. Se ficar com uma mulher assim, nunca será escolhido por quem é, será escolhido pelo que tolera. E o que tolera torna-se a sua identidade aos olhos dela. É por isso que um homem precisa de ter padrões. A segurança emocional não se cria aceitando absurdos, é criada sendo emocionalmente maduro e estabelecendo limites ao mesmo tempo. Uma mulher sente-se emocionalmente segura consigo quando percebe que é previsível de uma forma positiva. Não previsível no sentido de aborrecido, previsível no sentido de estável. Ela sabe que não vai mudar de humor aleatoriamente. Ela sabe que não a vai castigar com silêncio. Ela sabe que não se vai tornar frio para recuperar o controlo. Ela sabe que não será desrespeitoso sob pressão. A sua consistência emocional torna-se o refúgio emocional dela. E aqui está o grande segredo. Uma mulher liga-se profundamente ao homem que se torna o seu refúgio emocional, porque o mundo já a esgota. Então, o que cria segurança emocional na vida real? É a forma como reage quando ela está perturbada. Não tentando repará-la imediatamente, não a ignorando, não ficando na defensiva. Apenas ouvindo, mantendo a calma e perguntando: ajude-me a compreender o que precisa agora. É a forma como lida com os erros. Quando erra, assume a responsabilidade sem se deixar levar pela culpa ou pelo ego. Não age como uma criança, justificando-se até que ela se sinta ignorada. Assume a responsabilidade, corrige o erro e segue em frente. É a forma como cumpre a sua palavra. Se diz que vai ligar, liga. Se estiver ocupado, comunica. Se não puder aparecer, não desaparece. As mulheres confiam mais nas ações do que nas promessas, e a confiança é a porta de entrada para a escolha.
Também se trata de como a faz sentir em pequenos momentos. Uma mulher observa como trata os estranhos, como fala de outras pessoas, como lida com o stress. Estes pequenos momentos revelam se é uma pessoa segura a longo prazo. Porque qualquer homem pode ser gentil durante uma semana, mas só um homem estável consegue manter-se emocionalmente seguro ao longo do tempo. Quando uma mulher se sente emocionalmente segura, não gosta apenas de si. Ela começa a imaginar um futuro consigo. Ela começa a compará-lo com outros homens. E começa a investir de formas que não investiria em homens que a deixam nervosa. Quando uma mulher o escolhe, normalmente não é porque disse algo perfeito ou fez uma grande demonstração de romantismo. É porque ela tem vindo a recolher evidências, silenciosamente, ao longo do tempo. Evidências de quem é quando não está a ter um bom desempenho, quem é quando está estressado, quem é quando não consegue o que quer, quem é quando ninguém está a olhar. E é por isso que o verdadeiro motivo pelo qual ela o escolhe a si, em vez de outros homens, se resume a sinais subtis. As mulheres são extremamente sensíveis à consistência e à sintonia emocional. Elas não ouvem apenas as suas palavras. Elas observam a sua energia. Elas percebem os seus padrões, sentem a diferença entre o que afirma e o que demonstra. Portanto, os homens escolhidos são aqueles cujos sinais correspondem às suas palavras. Vamos falar sobre os sinais que o fazem destacar-se sem esforço. Um dos sinais mais fortes é a compostura. Um homem que consegue manter a calma sob tensão diferencia-se instantaneamente dos outros. Porque muitos homens são emocionais de formas que não admitem. Eles tornam-se reativos, tornam-se sarcásticos, tornam-se passivo-agressivos, tornam-se controladores quando se sentem inseguros. Uma mulher apercebe-se disso e pensa: se ele não consegue lidar com um pequeno estresse agora, como é que vai lidar com a vida real mais tarde? A compostura demonstra liderança. Demonstra que não transformará o relacionamento numa montanha russa. Demonstra que ela consegue relaxar, e quando relaxa, ela agarra-se. Outro sinal é a forma como lida com a atenção. Um homem que trata uma mulher como uma celebridade, ensina-a a tratá-lo como um fã. Esta é a parte que a maioria dos homens se recusa a aceitar, mas é verdade. Se a elogia constantemente, a persegue constantemente, tenta constantemente conquistar a sua atenção torna-se banal, torna-se esperada. E quando algo é esperado, perde o seu valor emocional. O homem que ela escolhe é o homem gentil, mas não desesperado. Sabe elogiá-la, mas não fica hipnotizado pela sua beleza. Sabe apreciá-la, mas não é viciado nela. Ele tem uma vida, tem valores, e a sua atenção é uma dádiva, não uma doação. Isso por si só cria uma mudança psicológica, porque ela sente o seu valor sem que tenha de o anunciar. Agora, vamos ligar isto à sua frase de abertura. Se notar estes hábitos numa mulher, vá-se embora imediatamente. Porque algumas mulheres não respondem a sinais saudáveis, respondem à fraqueza. Se uma mulher tem hábitos como desrespeito constante, humilhação pública, comparação com outros homens, uso do ciúme como arma, mentiras, distorção das palavras, necessidade constante de validação masculina ou interesse apenas quando se afasta, essa mulher não o está a escolher por motivos saudáveis. Ela está a escolher com base no poder, atenção e controlo. E se continuar perto dela, tornar-se-á substituível, não importa o quão bom seja. Porque uma mulher assim não respeita o amor. Ela respeita a influência. Assim, uma das verdadeiras razões pelas quais uma mulher o escolhe, a si em vez de outros homens, são os seus valores. A sua disponibilidade para se afastar do desrespeito. A sua capacidade de dizer: eu gosto de ti, mas não vou tolerar isso. Este é um sinal masculino que as mulheres compreendem instantaneamente. Mostra-lhe que se respeita. E o respeito por si próprio é a base para ser escolhido. Outro sinal subtil é a sua capacidade de estar presente sem ser carente. Os homens que perdem mulheres são aqueles que correm atrás da insegurança no momento em que esta surge. Começam a enviar mensagens a mais. Começam a pedir reafirmação. Começam a tentar consertar o clima. Começam a negociar por afeto.
Mas o homem que ela escolhe é aquele que consegue ser carinhoso e consistente, ao mesmo tempo que é emocionalmente independente. Ele não a castiga com o silêncio, ele não age com frieza, mas também não alimenta com a confusão. Se uma mulher se afasta, ele não entra em pânico, ele percebe, mantém a calma, continua a vida, e se isso se tornar um padrão, ele lida com a situação de forma direta e respeitosa. Esta resposta calma cria um dos gatilhos de atração mais fortes na psicologia feminina. Faz com que ela sinta que é estável o suficiente para liderar um relacionamento. Finalmente, o sinal que une tudo é a integridade. Integridade significa que as suas ações correspondem às suas palavras. Significa que não promete o que não pode cumprir. Significa que se apresenta como prometeu. Significa que não finge. Você não encena. Não vende sonhos. Age como um homem de verdade. As mulheres conseguem sentir integridade porque a integridade transmite solidez. E são escolhidos homens sólidos. Assim, a verdadeira razão pela qual uma mulher o escolhe a si em vez de outros homens não é porque enviou mais mensagens, gastou mais ou fez melhor. É porque se destacou emocionalmente. Transmitiu segurança, estabilidade, confiança e foi especial. Fê-la sentir-se vista sem pressioná-la. Liderou com princípios, não com desespero. Você ofereceu amor, não adoração. E aqui está a melhor parte. Quando se compreende isto, deixa-se de competir, deixa de correr atrás, deixa de implorar. Torna-se o homem que escolhe. E quando se torna o homem que escolhe, as mulheres certas começam a escolhê-lo a si.